Boa tarde, gente. Já temos 8 aí pessoas na sala. Hoje eu estive na escola, fiz um resumão lá do que nós vimos aqui no Meet. E hoje a gente vai falar sobre expressionismo. Vamos só esperar chegar mais alguém aí. Tá chegando aí, Iago. Boa tarde. E a gente começa. Só mais um minutinho. Peraí, deixa eu pegar aqui o texto. Boa tarde, professor. Beleza? Rapidamente aqui, peraí. Volto já. Beleza, vamos lá então. Eu até falei na sala de aula hoje que é importante, vocês vão fazer prova, né, no Enem, ter essa noção da linha da história da arte. Né? Então eu vou pegar o texto aqui sobre expressionismo. Isso. Opa, voltei. Peraí. Acho que minha internet hoje não está legal. Vê se chegou aí, por favor. Chegou. Beleza. Se der problema aí, vai falando, porque tô vendo que hoje aqui tá fraco aqui a internet, tá oscilando demais. Então, o que eu estava falando, que na sala de aula hoje eu falei com os alunos, foi 50 minutos de aula só, falando da importância de a gente ter em mente essa linha do tempo da história da arte. Então, nós falamos sobre o dadaísmo, sobre o cubismo, hoje a gente vai falar sobre o expressionismo. Esses ismos todos estão concentrados ali, século XX, né, e nas transformações Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vai gerar todo esse movimento, esse questionamento a respeito da maneira de fazer arte que é anterior. Né? Então vamos lá, aqui nesse início de texto, peguei um texto curto, depois tem um vídeo também curtinho. Também tem um exercício para a gente fazer logo depois essas duas apresentações. Então, renovado romantismo no final do século XIX tornou-se a base imediata do expressionismo moderno. A rejeição da civilização europeia por Gauguin e sua celebração de uma existência alternativa em forma e cor emocionais, a súbita mudança da arte requintada
de Ensor para uma técnica intencionalmente chocante em que se apresentam temas igualmente chocantes. O uso de imagens alucinatórias de Munch. Munch é aquele artista, você vai ver o grito, né? Através dos quais empresta forma pública às angústias pessoais. Apaixonada, mas controlada deformação da natureza por Van Gogh e a intensificação da cor natural, a fim de criar uma arte violentamente comunicativa, que ele se refere aos impressionistas. Esses foram os modelos imediatos para os pintores do século XX, que buscavam meios expressivos. O exemplo de Rodin, que pôde transmitir emoção convincentemente através de superfícies e poses forçadas das figuras, ofereceu uma base análoga para a escultura moderna. O Rodin tem até um filme chamado Claude, que foi, não estou lembrando aqui o nome da assistente dele. Ok. A máquina fotográfica tinha nesse meio tempo, feito do naturalismo puro e simples, lugar comum. A arte nouveau, na virada do século, tornou notáveis liberdades com as aparências normais, a fim de explorar as possibilidades tanto expressivas quanto decorativas do traço, da cor e da forma, enquanto os psicólogos tentam explicar como os nossos estados mentais reagem a tais elementos. Quando ele falou da fotografia, eu também mencionei isso na sala de aula hoje, quando é surgido o daguerreótipo, a pintura ela vai tomar um outro caminho, porque a fotografia retrata com fidelidade a imagem, então não precisaria mais o pintor fazer essa representação da realidade. Então a pintura ela vai tomando outros caminhos e vai tendendo para o abstracionismo, né? A imagem figurativa ela vai sendo desfeita, né? Detonada, né? Para poder apresentar outros elementos. A fotografia não, a pintura não tem mais teoricamente a função de transmitir a realidade tal qual ela é. Por isso que a gente vai ter no século XX o surgimento desses vários ismos, né? Expressionismo, cubismo, dadaísmo, fauvismo, né? Futurismo. Peraí, eu parei. Tá. Apoio e estímulo. Arte nouveau, explorar as possibilidades tanto expressivas. Aqui. Apoio e estímulo vieram também de muitas outras direções, do mundo de sofrimento e sensibilidade anormal, tornado palpável nos livros de Dostoiévski, da maneira e do conteúdo agressivos das peças de Ibsen e Strindberg, da brilhante e ampliada visão de Nietzsche de um mundo sem Deus e a retórica desafiadora em que a apresentou. Aquele que seria um criador deve ser primeiro um destruidor e despedaçar os valores. Enfim, os movimentos místicos dos últimos 100 anos, em especial a teosofia e Rudolf Steiner. Então, ele está aqui apresentando muito sucintamente, né, os elementos que proporcionaram o surgimento do expressionismo, mas não só do expressionismo, né, das outras que nós vimos também, do cubismo, do dadaísmo, a gente vai ter o surrealismo também mais para frente. Então, todos esses movimentos artísticos, eles vão ser, na verdade, reflexo dessas transformações sociais, né, que estão acontecendo. Né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, já falei. Continuando aqui o texto, o expressionismo floresceu de forma especialmente abundante na Alemanha moderna. O movimento Sturm und Drang, no final do século XVIII, tinha sido uma tentativa pioneira de quebrar a influência da cultura mediterrânea sobre o povo nórdico, e o expressionismo alemão no início do século XX estava impregnado de suas ideias e literatura. Política e socialmente, a Alemanha moderna foi o mais conturbado dos países europeus, com cidadãos de mentalidade de extrema direita e de extrema esquerda, usando métodos também extremos em suas batalhas pela supremacia. Guerras desastrosas, somando-se às misérias ocasionadas por uma industrialização e uma urbanização super rápidas. Nós vimos isso lá, né, que os dadaístas
estavam tentando contrapor, né, fazendo a arte deles, tentando contrapor os valores que estavam ali vigentes e mostrando uma sociedade que estava se destruindo. Né? O dadaísmo tinha isso. A gente viu com o Marcel Duchamp também. Né? O mundo artístico alemão está fragmentado pelo federalismo alemão. A vida cultural de cada cidade importante tende a estar, em certa medida, separada em competição com a de outros. Depois de 1900, nós estamos no século XX, Berlim tornou-se cada vez mais o ponto focal de todas as artes. Mas Munique também era um centro de importância internacional, e não muito atrás vinha logo a Colônia, Dresden e Hannover. Cada uma dessas cidades possuía suas instituições acadêmicas, equilibrando entre si as oportunidades que podiam ser oferecidas aos artistas de vanguarda. Assim, embora Berlim fosse claramente o ponto de reunião e de exibição, mais cedo ou mais tarde, para qualquer novo movimento, era também a cidadela de reação artística. E assim era mantida firmemente pelo envolvimento pessoal do próprio Kaiser. Depois que partiu, em 1918, 1918, né, a Primeira Guerra Mundial acontece em 1914 e 1918. O colapso geral do governo da Alemanha debilitou imensamente a posição da arte oficial, e grupos e movimentos multiplicaram-se livremente. Então a gente vai ter aí o surgimento de diversos movimentos artísticos. Por isso que é complexo, né? A arte contemporânea, entender a arte contemporânea é complexo, porque você precisa, ela está ligada aos acontecimentos na sociedade, né? Aos acontecimentos, esses eventos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e as transformações, né? Revolução Industrial, né? O que está acontecendo no mundo a partir da ação do homem. Então a arte vai refletir todas essas transformações e da forma dela, né? Esses vários ismos que a gente já viu alguns. Então, eu vou passar um vídeo explicando um pouquinho, né, comentando. Na verdade, é um complemento desse texto, falando sobre expressionismo, e aí depois eu vou colocar aqui no nosso chat o Google Forms para vocês responderem. Só um minutinho. Você, quando está em silêncio, teve um dia desse que eu passei pelo senhor, dei tchau, até gritei, você e Pedro parou, assim, eu nem consegui falar depois que era eu. Então era você que eu não consegui enxergar direito. Passou muito rápido. A gente estava fazendo uma caminhadazinha, tem que dar uma saída, não pode ficar preso. Eu ouvi, mas não consegui falar depois que era eu, esqueci. Claro que eu lembrei. Tinha que falar, Kézia, você passou muito rápido. Vamos ao vídeo. Peraí. A eclosão de vanguardas produzida no final do século XIX pelo impressionismo, e principalmente pela obra não classificável de Van Gogh, assumiu um caráter radical na Alemanha do início do século XX. Levando ao extremo o postulado de que a impressão provocada no artista pelo modelo deve se sobrepor à sua imagem objetiva, veio à luz o movimento a que se deu o nome de expressionismo. O termo cunhado em 1912 pelo galerista alemão Georges Levin não remete exatamente à expressão, mas, na realidade, significa exprimir. Os expressionistas extraíam a essência daquilo que viam, dando-lhe forma de acordo com o impacto que ela provocava neles subjetivamente. Para eles, tinha mais peso a própria visão do artista do que o objeto em si. Não é gratuito o fato de ter sido o expressionismo a primeira corrente a produzir arte abstrata. Pode-se falar de 3 períodos nessa busca. O primeiro, da arte naif, caracterizou-se pela deformação das figuras e das cores para exteriorizar seu conteúdo emocional. O segundo, conhecido como expressionismo puro, foi mais além,
Abstraiu as formas até as tornar irreconhecíveis e lhes atribuiu cores de acordo com o que elas simbolizavam para o artista. O terceiro, que ocorreu por volta da Primeira Guerra Mundial, concentrou-se na crítica social, recorrendo tanto às abstrações mencionadas quanto retornando à figuração, mas no que ela tinha de mais implacável, acentuando o feio, a sátira político-econômica e o horror. Só um minutinho, peraí que tá. Então, como vocês puderam ver, eu tenho o vídeo bem curtinho explicando as principais características do expressionismo. Vocês repetiu o que eu falei, né? Na verdade, a destruição da figura, né? Aos pouquinhos vai sendo destruída. Tem um aspecto também interessante que vai depois ser comum, né, na arte contemporânea, que é essa mistura. Não tem o feio, o bonito e feio, né? Tá tudo misturado, vem tudo junto na tela. As deformidades e as coisas que a gente vê, né, comumente, né, na vida, estão ali. Então, não tem mais essa, como eu falei, não tem mais essa contemplação do belo, né? A questão da beleza, né, e da altivez da beleza. Esses valores não estão mais ali, não são mais tema, porque o mundo não está vivendo mais isso, né? Não está vivendo guerra, está vivendo destruição, conflito, né? E transformações. Então, o que vai aparecer nessa arte expressionista é exatamente isso, né? É o reflexo das transformações que estão ocorrendo na sociedade, né? Não tinha como ser de outra forma, a arte de vanguarda, né? Que a gente costuma chamar. E para entender o que está ali na tela, o que está sendo pintado, é preciso algum conhecimento, né, da história, a contextualização histórica. Se você não sabe o que está acontecendo nesse período, do início do século XX, dificilmente você consegue responder a questão, né, as questões que vão aparecer. Então precisa ter um pouquinho, né, saber o que está acontecendo ali. Aqui 1910, início do século XX, 1900, eu já sei que é um período que é muito rico e muito complexo, porque aparecem diversas tendências artísticas. O expressionismo é uma delas, né? Eu vou colocar aqui, então, no chat o link para o Forms. Pode falar, Kelly. Celso, esse link que você postou é o que está no Class? Eu acho que eu não postei ainda o link no Classroom, não. É porque tem um do dia 29. Não, esse é outro. Tá, valeu. Esse aqui você vai ver, tá lá o título. Esse aqui é a segunda atividade. Aquela primeira, eu fiz como uma revisãozinha do que a gente viu do mês passado. Que aí, marcando assim, eu vou usar como uma avaliação, né? Cada um tem 5 pontos, assim, e aí eu junto os pontos e acho que fica mais fácil para todo mundo. Vocês podem começar a fazer lá. Tem 3 questões. Quer que eu leia? Eu posso ler. Espera aí. Deixa eu procurar aqui. É melhor abrir aqui. Então tá lá, tem nome, né? A turma. Como eu estou dando a mesma matéria para as 2 escolas, eu fiz lá a sua unidade escolar. Você coloca lá. Então a primeira questão, eu não estou enxergando vocês, eu vou ler aqui devagarinho. De um modo geral, todos esses movimentos da vanguarda europeia de fins do século XIX e início do século XX estavam sob o signo da desorganização do universo artístico de sua época. A diferença é que uns, como o futurismo e o dadaísmo, queriam a destruição do passado e a negação total dos valores estéticos presentes, e outros, como o expressionismo e o cubismo, viam na destruição a possibilidade de construção de uma nova ordem superior. No fundo, eram, portanto, tendências também organizadoras de uma nova estrutura política e social. Então, vamos marcar aqui
a questão correta com relação a essa formulação. A burguesia havia substituído a aristocracia no poder, rejeitando o eurocentrismo e os rituais de distinção social em prol de seu modo de vida baseado na valorização do trabalho. O clima de otimismo e a crença no progresso contínuo, propiciado pelo suposto avanço da cultura e da civilização, se viram abalados pela eclosão da Grande Guerra, Primeira Grande Guerra. As revoltas proletárias ameaçavam o clima de estabilidade do mundo burguês, despertando o pronto apoio dos artistas intelectuais que assumiram a causa operária e criaram um rótulo irônico, Bela Época, Belle Époque, para denominar essa fase de tensões. A sociedade burguesa buscava ser mais cosmopolita e democrática, como se vê na publicidade e na Art Nouveau, aderindo a novos modelos de comportamento e sociabilidade inspirados pelo American Way of Life e os padrões de consumo de massa, modo americano de ser, né? A perspectiva de uma sociedade mais humana, marcada pelas luzes, pelos valores burgueses e pela noção de evolução constante, havia motivado experiências sociais como a Comuna de Paris. Então, essas 5 questões, qual delas que está mais correta com relação ao texto inicial? Questão número 2. É bem grande essa aqui. Além de colocar a Noruega no mapa artístico da Europa, a obra de Edvard Munch foi um dos marcos fundadores do expressionismo, movimento que se caracterizou pela tentativa de passar para a tela o impacto emocional, os sentimentos e as experiências interiores do artista. O pintor não era mais apenas um mero observador das aventuras e desventuras humanas, era parte integrante e indissociável delas. Assim como Leonardo da Vinci estudou a anatomia humana e dissecou cadáveres, eu procuro dissecar a alma humana, observou Munch. A obra mais famosa do norueguês, O Grito, sintetizou os principais ingredientes do expressionismo. O cenário tenso, a distorção da forma humana, que chega a beirar o caricatural, a agressividade das pinceladas, tudo colocado para compor uma atmosfera dramática que emana desolação, tragédia e pessimismo. A imagem expressionista tenta impressionar não o olho, mas penetrar, atingir profundamente quem vê, definiu o crítico italiano Giulio Carlo Argan, autor do já clássico Arte Moderna. A estética expressionista procurou refletir as angústias e inquietações do homem contemporâneo, um ser atônito imerso em um mundo povoado pela dúvida, pela alienação e pela incerteza. Assinale a alternativa correta. A tela representa exclusivamente os conflitos individuais do autor, que era sabidamente uma pessoa com transtornos psíquicos. A tela deve ser associada aos problemas políticos e sociais da Noruega nesse período, os quais o autor desejou representar. O medo, a angústia e a aflição representados na tela são próprios do período contemporâneo, no qual a inexistência de normas sociais rígidas faz os indivíduos sentirem-se perdidos. A tela representa especificamente o contexto do final do século XIX, quando houve o crescimento dos sentimentos nacionais. A tela representa o medo, a aflição e as incertezas do ser humano, sentimentos próprios do período histórico contemporâneo, podendo ser associado ao desenvolvimento do individualismo. A tela que ele se refere é o do Edvard Munch, O Grito. Vou colocar aqui para vocês, acho que vocês conhecem essa tela. Deixa eu ler a terceira, que aí eu ponho a tela. O início do século XX traz consigo uma grande arma de... um grande número de vertentes artísticas que vão dominar toda a produção artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brut, que significa a ponte, tem início o movimento expressionista. Assinale a alternativa que apresenta as principais características do movimento. Então, a letra A sensação de luz e cor, não se importando com os sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna, são características marcantes desse movimento. É inegável que o expressionismo seja uma aceitação ao que o
o que fora o impressionismo. O grito de Van Gogh é um exemplo deste marcante movimento. O expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do início do século XX. Letra E, o movimento expressionista inspirou-se nas pinturas rupestres. Deixa eu procurar aqui a imagem do Eduard Munch. Mil oitocentos e noventa e três. Ver se tem uma grande aqui. Peraí. Aqui dá para ver. Vou compartilhar aí a tela. É essa pintura aí. Tá repetida, mas é essa pintura aí. Deixa eu ver se tem uma maior aqui, peraí. Enquanto vocês estão fazendo aí. Vocês já viram essa pintura? Todo mundo já viu, né? Já acabaram o formulário? Deixa eu ver aqui então. Peraí. Segunda atividade, né? Tá faltando gente responder aí, gente. Tem 5 respostas. O pessoal tá acertando. Vocês conseguem ver o ponto de vocês aí, né? Quando mandam o formulário, consegue? Beleza. Tá faltando ainda, deixa eu ver pela ordem aqui. Quem respondeu já foi Sara respondeu.
Pietra, Kézia, Lohane, Janine, Cauê, Guilherme, Ana Clara. Vamos lá, tá faltando, gente. Vamos lá, galera. Muito difícil? O que vocês acharam aí? Escreve aí no chat ou pode abrir o microfone. Iago. Não, só tô falando quem é. Eu tô recebendo aqui as respostas. Ainda tá faltando gente. Faltam 4 ainda. Mas entre as questões que você fez, tinha alguma dessas? É isso? Sara? Ah, beleza. É o pré-vestibular, no pré-vestibular que você está fazendo? Muito bom. Legal, então que você reviu então a matéria aqui comigo, né? Tá faltando então 4 pessoas da nossa lista aí. Gabriele, Guilherme, Jéssica, Pedro Denis. Vamos lá, gente. Vou parar de compartilhar aqui essa tela que vocês já viram. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, Guilherme também já fez. Muito bem. Isso mesmo, Guilherme. Então, como você já sabe aí que seu resultado é... antes de eu só liberar vocês, queria pedir que vocês que estão assistindo a aula de projeto na sexta-feira, aprontem aí naquilo que vocês já produziram, como se fosse, não precisa ser o primeiro capítulo, mas falar um pouco do que fizeram nessa primeira parte para apresentar na sexta-feira. 3 minutos cada um falar um pouquinho sobre o seu próprio trabalho. Beleza? Vou escrever aqui. Não precisa ficar preocupado que vou falar certo ou errado, sem essa preocupação. A ideia é que você fale sobre o seu trabalho. E é a primeira parte do seu trabalho, só isso. Tranquilo?
pode até exercitar lá compartilhamento de tela, né? Se vocês quiserem compartilhar um trecho do texto de vocês para apresentar. Aproveito para convidar vocês para falar aqui. Falar. Vou colocar aqui o link. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Peraí. Eu acho que ainda está aberta a inscrição. Deixa eu ver onde é que está aqui. Peraí. Estou colocando aqui no chat um convite dia 4 de agosto, às 19 horas. Vou apresentar um trabalho nesse link aí. É um encontro de filosofia lá no Ceará. Aí, se vocês puderem assistir, também é uma maneira de vocês verem, né, como se apresenta, né, e deve ter alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer perguntas, também pode fazer pergunta. É um exercício, né? Deixa eu ver se todo mundo respondeu. Falta uma pessoa só, eu acho. Então, meus queridos, na próxima segunda-feira estaremos aqui para falar de outro movimento artístico nessa linha aí da contemporaneidade. Algum comentário, perguntas? Se não houver mais nenhuma, nos despedimos aqui. Até segunda. Tchau, professor. Valeu, Kézia. Até sexta. Janine.